Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu começo dizendo isso, para quem não me conhece, eu sou o Davi, mas essa é a grande verdade. Eu nunca viajei lá para fora, mas tenho muitas pessoas que viajaram e que me seguem em vários países, muitos brasileiros inclusive. E o que todos me dizem, né, a maioria deles, é que um brasileiro, quando vai lá para fora, principalmente para país de primeiro mundo, ele tem que matar um leão por dia. Por quê, Davi? Porque nós somos mal vistos. Um cara, um homem, um cidadão normal, quando ele vai para lá, para ele provar que ele é honesto, para ele provar que ele é trabalhador, que ele é um cara que não quer fazer de conta, dá um jeitinho no trabalho, né? Porque eles conhecem o Brasil como um país do jeitinho. E eles não entendem daquela forma bonitinha que a mídia passa, porque a própria mídia passa isso. Não, aqui tudo se dá um jeitinho. Pois bem, eles entendem isso como desonestidade, como pessoas preguiçosas que dão um jeitinho em vez de trabalhar corretamente. E por isso que o país tão rico é como é. A mulher, justamente por aqui, tem uma festa da carne, né, quase uma semana direta, as pessoas ali com uma mídia ensinando, inclusive esse ano, posições para as pessoas acasalarem em praça pública, né, incentivando isso. Engraçado, se a gente fizesse qualquer coisa parecida, seria processado na hora, né? Mas a grande mídia vem ensinando posições de como as pessoas acasalarem ali, né, atentado ao pudor no meio da rua, posições para isso, não dá nada. Então lá fora eles veem tudo isso, eles veem as imagens. É feito documentário sobre essas festas aqui, até porque a nossa própria mídia faz questão de mostrar. Então eles veem aquilo ali e imaginam que as nossas mulheres, por exemplo, elas ficam com qualquer um, marido da outra, né? Eu tenho uma amiga que acompanha o nosso canal aqui, ela mora em Washington e ela disse: Davi, todas me viam assim logo quando eu comecei. A gente ia para uma festa e dizia: ó, mulher, cuidado, isso não vai pegar os meninos todos não. Achava que ela era, né, com perdão da palavra, uma devassa. Era até que ela casasse, né, mostrasse quem ela realmente é. E a grande verdade é que as americanas, com todo respeito, elas são muito mais liberadas nessa parte do que as brasileiras, né? Agora, por ter uma mídia, essa é a diferença. Lá eles não falam esse tipo de coisa. Agora aqui no Brasil faz questão de mostrar isso como se fosse uma coisa linda. E nós temos provas aqui. Isso aqui eu não estou falando de achismo. Basta você ver os nossos vídeos aí de Anitta, né? Digita aí Encarando Sobrenatural Anitta. Você vai encontrar os nossos vídeos, ela dando declarações mesmo lá na TV aberta, programas parecidos com o Jô Soares, o Danilo Gentili hoje, né? No Té Noite. Programas daquele tipo, e ela dizendo: não, eu fico com tantos homens, eu pego mesmo, e é isso aí. Cara, um absurdo, né? Um absurdo. E ela faz questão de passar essa imagem. Então você, meu irmão, você é o que você mostra, né? O que você demonstra. Se você demonstra essa promiscuidade toda, essa desonestidade toda, né? E fora os números que acontecem aqui, né? Mostrando políticos, roubos das contas públicas, enfim, né? Fora tudo isso, ainda tem essa parte da grande mídia. E agora eu digo a vocês, comecei o vídeo falando que nada é tão ruim que não possa piorar por conta disso. Porque essa imagem, né, nossa, que já é terrível, que a pessoa literalmente lá fora tem que matar um leão por dia, né, para provar que é honesto, trabalhador, que está ali justamente porque não concorda com essas coisas e quer mudar de vida, agora ficou ainda mais manchada essa imagem. O Lula consegue piorar o que já estava ruim, o que já é terrível, né? E aí ele faz uma declaração infeliz, comparando a defesa que Israel está fazendo do seu próprio país, que é isso que Israel está fazendo, é se defendendo de maldoristas. Maldoristas esse... Tem o que falar aqui, família. Tem gente que não gosta, é teoria da conspiração. Esses maldoristas, Bolaço, os outros malditos, todos eles são financiados diretamente pelas 13 famílias. Eles são as ferramentas desses caras. Você sabe que ali não tem tecnologia para fabricar as armas que eles têm. Só para você ter uma noção disso, eles dispararam contra Israel 5.000 mísseis. Se Israel não tivesse gastado seu tempo, dinheiro, energia, né, para desenvolver proteção para si mesmo, para sua nação, teria acontecido outro genocídio. Porque foi disparado 5.000 mísseis contra Israel. E são dados, qualquer um pode conferir. Então, graças a Deus, né, Israel estava pronto para se defender e anulou esses ataques aéreos. Senão, teria acontecido aí outro genocídio. Então Israel vai para cima desses caras que tem ajuda, inclusive, daquela organização. Alguns funcionários deles, né, já foi comprovado isso, ajudaram os grupos, os maldoristas de lá, né? E isso é a prova que existe uma mão muito maior, muito mais poderosa por trás daqueles caras ali e que não quer que eles desapareçam. Literalmente isso, né? E aí vai o Molusco ali
que se você parar para pensar, né, inclusive ele foi declarado persona não grata, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Ele fez a declaração infeliz, comparando essa defesa de Israel com um genocídio, né? E aí aconteceu isso. Agora veja, é matéria do Tempo, tá certo? Ó, matéria de O Tempo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, se encontrou com o embaixador brasileiro Frederico Meyer nesta segunda-feira no Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Ele declarou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é persona non grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona não grata em Israel, o país do povo judeu. Isso é muito feio pro Brasil. O embaixador brasileiro em Israel foi convocado após as declarações polêmicas de Lula no domingo. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas, são uma vergonha e uma desgraça e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou no domingo Israel de cometer um genocídio contra civis palestinos na faixa de Gaza e comparou suas ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus. As declarações foram feitas em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou os comentários de Lula de vergonhosos e graves. Pois é, matéria de O Tempo, né? E isso é uma situação terrível para o Brasil, meus irmãos, porque literalmente, como é que você acha que outros países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, que sabe a luta de Israel, como é que você, brasileiro, quando por acaso um dia botar o pé ali, você que pensa em ir, né, em sair do país, imagine como é que eles vão ver, né, nós brasileiros, porque esse cara representa toda a nação, ele é o maior líder da nação, queiramos nós ou não. Então quando ele fala uma merda dessa, isso repercute e se respinga em todo brasileiro. Ou não, se fosse outro país, você também não veria da mesma maneira? Então assim, meus irmãos, para quem acha que só observa os fatos agora, não entende nada, vai dizer, é porque ele foi meio ignorante, né? Talvez ele não pesquisou, ficou preso nas ideologias, mas isso vai muito mais além. Esse canal aqui, meus irmãos, a qualquer momento ele pode desaparecer, porque eu tenho uma linha de raciocínio diferente, né? E não fica aqui com medo de expô-la. Eu procuro as melhores palavras para fazer isso, para que os vídeos continuem no ar. Mas se você lembrar daquele caso, quando o próprio Molusco foi preso, nós tivemos a presidenta lá do PT, a Gleisi Hoffmann, né, indo lá no mundo árabe, pedindo a esses caras, justamente a eles, esses maldoristas, para interferir na decisão da prisão do Lula. Ela disse em alto e bom som que Lula era um preso político e que era amigo do mundo árabe e por isso eles precisavam agir aqui no Brasil, ou seja, ela queria uma intervenção exterior de pessoas violentas, de pessoas que não respeitam a vida humana, provaram isso com esses ataques em Israel, né? Foi mulher grávida, foram crianças degoladas, né? Mulheres fez tudo que não presta, pessoas sobreviventes, inclusive do próprio Holocausto, idosos, todos decapitados, humilhados, e o povo dali, que eu não faço o contrário dos outros aqui, que fica, não, mas o povo da Palestina não tem culpa, alguns sim, mas boa parte comemorou isso aí, viu os corpos lá empilhados em cima de caminhonetas, ia lá até cuspir ou se alegrar vendo aquelas imagens. Já disse a vocês que eu tenho muita coisa para mostrar para vocês e só vou mostrar quando o Instagram bater os 10 mil, tá com 9.500 hoje. Enquanto não bateu, eu sou um cara de palavra, enquanto não bateu também não mostre, porque eu acho que não custa nada seguir o trabalho lá também. Mas tem muitas coisas e você não precisa nem depender de mim, só é pesquisar. A própria mídia aqui e acolá mostra alguma coisa. A senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores.
e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Aí, na minha opinião, por isso é que esse canal pode desaparecer a qualquer momento, eu vejo isso como o próprio Molusco sabendo que um dia o povo pode entender o que realmente representa o PT, o que realmente representa ele, e fazer uma limpeza nesse país, colocar na cadeia os que realmente merecem. Eles já estão se precavendo e fazendo laços com essa turma. Para caso, né, isso aconteça, o Brasil comece a sofrer ataques desse tipo de maldourista. É isso que eu estou vendo. Porque eu tenho certeza que se aqueles 5.000 mísseis que foram disparados contra Israel tivessem sido disparados contra o Brasil, nós não teríamos condições de nos defender. O Brasil é uma grande casa de mãe Joana, a verdade é essa. O nosso exército hoje, ele é desequipado, despreparado, e a prova disso maior você já sabe o que é, eu não preciso falar. Né? Então estamos literalmente, né, como uma grande mãe, literalmente, né? E no mau sentido falando, sabe? Quando o marginal diz assim, ó, fulano é uma mãe, né? Ele quer dizer que o cara é um idiota, o cara aceita tudo, o cara faz tudo por ele, né? Então ele diz, fulano é uma mãe, ridicularizando. O Brasil é uma mãe. E aí eu imagino isso, que se um dia for feita a justiça aqui como se deve, né? Uma CPI lavatória, prender aqueles que realmente merecer, que dever, né? Eu acredito que a intenção dos vermelhinhos é justamente essa. Na hora que isso acontecer, né, se acontecer, eles têm o plano B, né, para que o Brasil comece a ser atacado no outro dia. Eu vejo desse lado, não estou dizendo que é um pensamento, né, mas que se você comparar, né, com o que a própria Gleisi Hoffmann disse naquela época, o que o próprio Molusco está dizendo agora, inclusive ele recebeu uma carta, né, foi escrita uma carta elogiando ele, os maldoristas mesmo, né, o grupo maldourista, agradecendo a ele as declarações dele. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está aumentando a parceria com essa turma, né? Ele não pense que um presidente de uma nação faz uma crítica ou um elogio a troco de nada, né? Lembra quando o próprio Bolsonaro, que fazem questão, o ódio cega as pessoas, né? Ainda fazem comparação, não, os dois são iguais. Os dois são tão iguais que o Bolsonaro era parceiro de Israel. Bolsonaro era muito bem recebido lá, era bem visto, nunca foi declarado pessoa não grata. Mas o ódio, ele cega as pessoas. E o orgulho faz com que as pessoas continuem mantendo a narrativa, mesmo percebendo, né, que a pessoa ou é burro, né, ou é burro ou cego. Porque está aí bem claro. Antes. O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com a medalha Jerusalém de Ouro, além de outros brasileiros cristãos judeus com papel relevante na sociedade. Houve até uma saudação especial do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que gravou um vídeo. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que o Brasil tem muito que aprender com Israel e destacou os acordos que foram firmados na viagem que fez em março ao país. Foram assinados diversos acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. Temos muito a aprender. Nós também temos muito a oferecer a Israel. E além dos acordos, firmamos parcerias. Para quê? Com a tecnologia deles, num primeiro momento, com as nossas riquezas minerais e também no tocante à biodiversidade, possamos desenvolver tudo isso para o bem dos nossos povos. Brasil e Israel são parceiros comerciais ativos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram 1,490 bilhões de dólares. Brasil é uma potência, grande potência, que pode ajudar o mundo e também pode receber a troca disso. Agora,
Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a treta de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização maldorista, genocida, ao Holocausto, o presidente Lula desonrou a memória dos 6 milhões de judeus eliminados pelos maldoristas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. Era o oposto da situação. É a mesma coisa que você dizer, olha, mas o gelo é a mesma coisa do fogo. Os dois queimam. Mas você dizer que os dois são iguais. O gelo e o fogo são iguais. É a mesma coisa. Você tinha um presidente que era homenageado, que era muito bem recebido em Israel. E você tem outro que agora é declarado persona não grata. E você vai dizer ainda que é igual aos dois. Enfim, meus irmãos, o que a gente pode fazer, né? Contra a ignorância, a gente combate com a informação. E aí cabe a você que recebe essa informação decidir. É realmente igual? Você está vendo os rombos nas contas públicas? É realmente igual? É isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Peço a você que sabe a gravidade do que a gente fala aqui e o preço que se paga por falar esse tipo de coisa, patrocine o nosso canal. Você pode se tornar um membro, você pode comprar um dos nossos selos Faca no Zoiudo, disponível lá no Instagram e no Telegram, apenas R$10, e você financia esse tipo de vídeo. Eu agradeço muito a todos que estão participando, né? E justamente para agradecer, retribuir um pouco do que vocês fazem, eu vou dar um pouco dos lucros, né, a um dos inscritos que vai ser sorteado. Todos os que compraram, né, o selo Faca no Zoiudo ficaram registrados no site, né, os que pagaram. Você paga, né, faz o Pix, é pelo Mercado Pago, o site é vinculado, e aí você fica registrado e vai concorrer a R$10 mil, tá certo, família? Se que a gente bater a meta mínima, a gente vai fazer. Então é isso, meus irmãos, participa, você ainda vai receber esse belíssimo selo aí, né, que pode colocar no carro, na geladeira, onde você quiser, na moto, enfim, e patrocinar esse tipo de vídeo. Esse tipo de opinião hoje não é bem-vinda e é boicotada, literalmente é criminalizada. E a gente tá aqui enquanto pode ainda. Fique com Deus, meus irmãos, um abraço, que Ele proteja cada um de vocês e abra a mente de todos aqueles, né, que muitas vezes cegos pelo ódio, despeito, não conseguem enxergar uma verdade que está tão clara. Um abraço e fui!